Então, boa noite, pessoal. Iniciando, daqui a pouco eu já fiz a buscativa dos nossos colegas e já vou começar a apresentar então o slide de hoje. Agora, oficialmente, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Iniciando então o encontro de hoje. Hoje está menos frio, graças a Deus, né? Ninguém estava merecendo aquele frio, que Deus o livre e guarde. Boa noite, Márcia. Boa noite, Prof. Desculpa aí, acabei quase esquecendo. Fica tranquila, fica tranquila. Hoje foi um dia meio preguiçoso para mim, porque eu consegui sair 3 horas da escola, tinha que resolver tudo, daí eu falei assim, não é que nem a Neuza que toma chimarrão, mas assim, daí eu fui tomar um café, quando eu vi já era quase 6h30, comecei a me atrapalhar, mas enfim, que bom que você veio, querido. Então hoje, pessoal, a gente vai falar, então, basicamente sobre feedback, tá? É uma questão que a gente sofreu um pouco no começo, talvez não fale por vocês, mas falando um pouco por mim, porque o que a gente vai falar para um professor sobre determinada aula? A minha formação é filosofia, então, se for para ver uma aula de filosofia, eu vou ficar bem confortável. Mas e quando eu vou ver uma aula de matemática, que eu sempre tive muita dificuldade? Então, nesse sentido, a gente ficou um pouco constrangido. É claro que depois de 3, quase 4 anos já que a gente está pegando firme na questão da observação de sala, a gente está mais, vou chamar assim, né, mais malandro, né? Mas seja como for, então, no encontro de hoje, a gente vai dar uma olhadinha nisso, né? Então, fazendo todo o feedback que a gente, todo um retorno que a gente fez até agora, a gente falou sobre a observação de sala, já alguns, falamos sobre os instrumentos, por exemplo, o RCO, né, que no encontro passado a gente deu uma olhadinha numa aula num escritor que tinha bastante dificuldade, né, e daí a gente fez umas atividades no nosso portfólio. E nesse sentido, eu vou convidar o Nero, que eu vi que deixou bem bonitinho lá o portfólio dele, e vou pedir para ele comentar com a gente a atividade passada, né? Aí, ele, caso que eu sei que, né? Nossa, Otávio, a cara dele foi assim, eu tô aqui quietinho, me deixa em paz, né, Nero? Mas eu já deixo em paz, querido, fica tranquilo, fica tranquilo. Na atividade... Mais ou menos isso aí, professor. Mas, pô, tô Desculpa. cansado, professor. Nós tivemos que puxar 210 conjuntos de carteira e carteira lá pro teto da escola, que não tinha de colocar. Chegou carteira nova na tua escola, querido? Chegou, querido. Ah, que delícia. A minha chegou, é aquelas que fazem um círculo, né? Isso, aquela Ah, bem eu acho bacana, maravilhoso. né? Mas, enfim, aproveitando que o César está ali, então, assim, a ideia era colocar junto no portfólio de vocês, e, portanto, isso corresponderia à atividade, colocar, eram 3 perguntas, na verdade, né? Qual o descritor que a escola dele tinha mais dificuldade, né? Qual série componente curricular que está relacionada a esse descritor? E com base nesse descritor que ele separou para a gente, um checklist com 5 itens que o Nero, como gestor, considera essencial para observar na aula dele. Tá? Então, Nero, fica à vontade, querido. Microfone, querido. Microfone. Microfone, Nero. Nero, o microfone está desligado. Agora... Perdão, mas agora eu já falei, professor. Você tentou, né? Você tentou, tá certo. Eu tentei, agora já era. Tá certo. Não tenho como julgar. Não tenho como julgar. Então, assim, ali da escola, eu escolhi ali o escritor de língua portuguesa, é o D15, que eles têm bastante lá, estabelecer relações lógicas discursivas presentes no texto marcadas por conjunções e advérbios. E eu digo para assim, ó, eu tenho observado bastante, né, a aula dessa prof, ela é sensacional. Então eu aprendo nessa aula e as crianças também. E ela faz uma dinâmica, assim, daí eu coloquei ali, porque eu conversei, troquei figurinha com ela e tal,
e daí ela trabalha muito a questão dos conectores, que é o nível de participação das crianças, né? Que é bastante, ela consegue estimular bastante as crianças, porque ela trabalha em grupos, assim, sabe? Então ela estabelece gincanas, numa aula ela fala assim, ela distribui a tarefa, digamos assim, para os grupos, e aí eles mesmos trazem o assunto com alguma dinâmica. Então, eu lembro que eu assisti uma aula que eles fizeram um bingo. Os próprios alunos fizeram um bingo, e aí eles mesmos premiaram. Então, eles trouxeram, como eles não têm muito dinheiro, né? Então, eles sortearam lá os 5 primeiros, né? Os que foram melhores, os acertos, assim. Aí eles pegaram a barra de chocolate e deram um pedacinho, assim, um tablete para cada acerto, assim. Então, é bem bacana. O nível de envolvimento é bem bom. E eu percebo que ela trabalha muito, ela vai, volta e ela retoma, porque ela vê a dificuldade, então os quizzes dela são em cima desse escritor, e é bem interessante a aula dela. Então, até, inclusive, eu tenho aprendido muito, coisa que eu já não lembrava mais, eu aprendi bastante. Então, bem interessante, professor, esse escritor. Fácil não é, porque chega na hora lá de fazer a bendita prova, parece que some tudo que eles aprenderam, né? Mas eles têm, assim, a proposta de atividade delas é muito produtiva, eles têm aprendido bastante, então foi bem bacana, sabe? Daí ali você vai avaliar, ali eu coloquei, né? Se a aula propicia situações reais de aprendizagem, e a aula dela não tem como não propiciar, ela realmente faz com que eles aprendam, né? E se o professor conduz ali as discussões, perguntas abertas sobre o conector e tal, e se ela trabalha os distratores. Então, no caso dela, é meio pro forma, né? Mas eu acho fantástico assistir. Prefiro até assistir a aula dela do que o de matemática, porque eu aprendi mais com ela. É outra dinâmica, é outro perfil de professor, sabe? Então, ela é muito dinâmica. Inclusive, ela tem o segundo docente. O de matemática, ele, além de ser outro perfil, ele ainda não conseguiu o segundo docente. Então, é mais moroso, ele é mais reservado, assim, sabe? Então, eu percebo que eu busquei assistir mais aulas nos nomes, porque eu só tenho um terceiro ano. E o terceiro ano tem 9, 10 alunos, sabe? Então, a aula é mais morosa ainda. Então, eu pequei meio nisso, assim, sabe? Mas é meio que, para os terceiros anos, é uma aula particular de matemática. Mas as do nono são bem ativas, assim, sabe? Nessa língua. É bem bacana. Tenho acompanhado bastante. Não sei se era isso, professor. Era isso, querido. Coisa. Era isso. Obrigado, Nero. Isso que você trouxe, né, que é vou colocar nesses termos, né, quase um desespero bate na nossa cabeça. Como que ele aprendeu esse negócio que ele vai esquecer na próxima aula, né? Mas também a gente não pode esquecer, e é uma coisa que eu estou tentando avaliar, não só junto com os meus professores, nessas observações, mas eu, como professor, que cedo ou tarde eu vou retornar para a sala de aula, lembrar daquela taxonomia de Bloom. De fato, a escala mais básica é o relembrar lá, né? Então, nesse sentido, essa ação que a tua professora fez, fazer um bingo, eu espero estar falando corretamente, mas eu penso que é quase uma gamificação, né? Ele faz com que o aluno, pelo menos, esteja naquele momento ali. Então, já é um primeiro passo. É evidente que tem outros tantos passos a serem dados, mas eu acredito que... Com maior possibilidade dele lembrar, né, professor? Perfeito. Da atividade que ele fez. Bem bacana, eu acho. Perfeito, perfeito. Obrigado, Nero. E a Giovana, que semana passada nos abandonou, né, Giovana? Espero que tenha tudo dado certo, querida. E nesse sentido... Graças a Deus, deu. Com saudades da sua voz, eu vou pedir que você já fez a atividade, né? Boa noite, Neuza, vi que você chegou quietinho aí, né? Mas boa noite, vi você chegando. Eu vou pedir para a Giovana compartilhar a atividade dela, por gentileza, querida. Então, não sei se eu vou saber se eu vou conseguir compartilhar. Se vocês querem mostrar aí. Eu posso mostrar aqui. Você pode, fazendo um favor? Então tá. Deixa eu colocar para cá. Esse aqui eu coloco para cá. Aí eu venho aqui. Peraí. Só um minutinho. Bom, eu vou falando então, enquanto isso. Vai falando. Um dos descritores que eles têm mais dificuldades, aqui para nós, como eu já comentei em outras oportunidades, é a questão dos descritores de língua portuguesa.
tanto do nono ano quanto do terceiro ano. Eu coloquei um do nono ano porque eu fiquei observando, daí quando eu fui fazer as análises dos resultados, esse D02, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então, eles têm bastante dificuldade com relação a isso, e é um componente curricular do nono ano, né, de língua portuguesa. Então os professores, quando eles fazem esse tipo de atividade, eles têm feito bastante. Eu tenho acompanhado os professores se dedicando bastante nessa questão, e eu já comentei com eles também o que é essencial, a meu ver, é observar nessas aulas se a participação dos alunos, se a construção do texto, se ela está sendo feita de forma coletiva, se as metodologias que estão sendo utilizadas estão sendo além daquela que é habitual. E assim como o Nero falou agora, eu também recebia umas 3 semanas atrás, umas 2 semanas antes de terminar as aulas, na verdade. Eu recebi carteiras novas também nesse formato dele. Então isso também vai ajudar bastante, porque eu não tinha. Então essas ilhas, esses grupos, os alunos se identificaram nesse formato, e eu acho que isso vai dar um bom resultado a mais, né? Então, essa metodologia de diferenciais com esse layout da sala que vai ser utilizado, principalmente agora a partir do retorno das aulas, com essas carteiras com meias, né? Também a questão da disciplina, os alunos têm que estar disciplinados em sala de aula, eles têm que estar prestando atenção, eles têm que estar engajados naquilo que eles estão fazendo, não fazendo outras coisas, não tendo outros tipos de discussão alheias ao que está acontecendo. E eu acho que é uma coisa que funciona bem quando os professores vão até as carteiras individualmente, fazendo aquelas pequenas correções, e Deus me perdoe, mas em alguns momentos, como eu sou jornalista, né, então eu tenho também, graças a Deus, um bom conhecimento de língua portuguesa. Claro, não se compara ao deles, óbvio, mas quando eu percebo, então, que eles estão assim, carentes, estão pedindo, chamando o professor, e até que o professor consiga em todas as carteiras, eu comecei a ir junto, sabe? Comecei a também dar ali um auxílio, ver o que eles estão tentando fazer, tentando dar um apoio para o professor. Talvez não seja muito correto, mas eu achei que essa aceitação deles em sala de aula, dos alunos me aceitarem também, passando esse tipo de orientação, isso pode também ter um efeito positivo. Então, por isso que eu coloquei esse descritor, que essas identificações que eles precisam realmente ter esse aprendizado, e daí funciona bem, daí na prova eles acabam meio que se atrapalhando, meio que esquecendo. É que nem prova, que a gente vai fazer prova de concurso, né? Você estuda, chega no dia, está morto e nervoso, pronto, esqueceu a metade. Então, para fazer esse trabalho, eu não coloquei ali, mas eu acho que também para trabalhar essa questão emocional deles, eu acho que também é uma coisa que eu vou dar um foco maior agora nesse segundo semestre, para acalmá-los, que a gente já pressionou, a gente já brigou, a gente já encrencou, já falamos muita coisa. Eu acho que agora essa questão do amparo emocional, eu acho que vai fazer também um diferencial com tudo que já vem sendo trabalhado, né? Eu acho que é o que eu poderia comentar a respeito agora. Obrigado, Giovana. Isso que você trouxe, eu tenho percebido nas aulas de história de uma professora minha. Embora na sala onde ela dá aula, não tenha essas cadeiras. Você falou muito lindo. Carteira colmeia. Mas, enfim, né? Eu falo aquela carteira que quem tem um determinado formato. Você já é mais elegante, mas vamos lá. Aí eu percebi que nessa professora em particular, ela faz equipes de 4, 5 alunos, fazem eles ficarem na sala, e assim, pensando no meu 7º B, que Deus que me livre e guarde, comportamento é terrível, não sei o que acontece do 6º para o 7º ano, era uma turma maravilhosa no passado, agora parece que estão, enfim, sei lá, mas seja como for, ela fez um layout diferenciado, né, e à medida que ela vai fazendo, andando pela sala, e ajudando os grupos, mesmo aqueles grupos que você percebe que tem aqueles alunos que são mais indisciplinados, ou aqueles grupos que tem um estudante que fica um pouco sem querer fazer a atividade, uma vez que ela fica fazendo essa andança pela sala, vamos chamar assim, os alunos percebem que ela está preocupada com a atividade deles, e isso acaba dando maior engajamento desses estudantes, né? E, portanto, lá no fim da aula, parece que, de um lado,
não fica uma aula pesada, ou seja, todos os alunos olhando para frente, enfileiradinhos, como se fosse uma educação mais, aspas, tradicional, fecha aspas, lembrando que eu não sou um crítico da educação tradicional, a gente tem que sempre observar o que significa isso, e percebo que a disciplina melhora muito. Nesse sentido, o que o Nero trouxe agora há pouco, que eu até lembrei, uma professora de ciências, uma vez eu estava passando na sala, passando no corredor, que eu sou desse diretor que fica passeando pela escola para ver se está tudo certo, né? Aí uma gritaria, e não sei o que, só voltavam jogar carteira no teto. Eu falei, não, o que está acontecendo, né? Aí eu vou ficando nervoso, né? A veia vai pulando, enfim, eu vou fazer essas descrições fisiológicas tão perfeitas. Mas, enfim, eu entro na sala, eu sou desse também. Entrei na sala, aí a professora olha assim, os alunos, ela estava fazendo um bingo com os alunos, né? Ela estava sorteando balinha, enfim, tinha uma questão lá. Eu falei assim, fiz assim para ela fez assim para mim, tudo certo, fechei a porta e saí fora. Mas ali a gente percebe que uma das questões que nós, como professores, e eu, como diretor, basicamente sempre coloco os meus professores, educação, na aprendizagem, a gente se suja, a gente faz barulho, a gente suja o ambiente, e está tudo bem, desde que tenha intencionalidade. Então, quando a gente faz essas ações de ter uma metodologia diferenciada, vai fazer barulho, carteira arrastando, que tem professor lá, eu lembro um professor que ficava reclamando, esse barulheiro de carteira na outra sala, mas enfim, falava, professor, ela está dando aula, não, menos, né? Daí, enfim, deu uma ouvidoria, mas isso não vem o caso agora. Obrigado, pessoal. Eu vou pedir para alguém que sempre eu gosto que fale, e geralmente eu acho que ela acha que eu esqueço dela, tá? Mas eu vou chamar a Glaci para compartilhar com a gente, Glaci. Nunca esqueço de você, não, querido. Uhum. Oi, deixa eu colocar aqui. Eu também coloquei o descritor 08, né? Que estabelece uma relação entre a clareza e o argumento oferecido para sustentá-lo, né? Então, assim, é uma aula que eu observei no 3º ano do ensino médio, que a professora de português estava fazendo um trabalho. Depois que a gente conversou, que dei o feedback para ela, nossa, melhorou muito, mas eu coloquei algumas coisas assim que eu lembrei que depois ela fez, que os alunos apresentaram, fizeram um trabalho, ela fez uma pesquisa junto com eles, né? Eles tinham que pesquisar com os familiares e depois trazer essa atividade e o colega tinha que ajudar, né, a argumentar a pesquisa que o colega tinha feito. Então, assim, o que eu coloquei? A professora teve que ter mais clareza na finalidade do texto, né? Que os alunos, o que ela estava pedindo para os alunos, né? Uma adequação da língua no recurso utilizado, o que ela utilizou depois para fazer as aulas dela, né? Também coloquei, o professor precisa de engajamento, colocar uma discussão, primeiro, antes de... Ela não colocou aquela discussão quando eu assisti a aula, e agora eu quero assistir novamente, ver como é que ficou esse trabalho com esses alunos, depois desse trabalho que ela fez, né? Eu vi que mudou muito. Também coloquei toda a variedade de gêneros textuais que ela colocou, né? Na aula, precisa ter mais clareza, ela não foi muito clara, ela não foi muito feliz na colocação, o que ela queria, né? Até a apresentação que ela fez, os alunos não entenderam, né? E a coerência entre a finalidade da atividade que ela fez, né? E a proposta. Então, agora ela fez novamente esse trabalho e agora eles vão apresentar. Até falei o dia que vai apresentar, eu quero estar assistindo essa aula para ver como é que ficou, para ficar, né? Então, assim, e é um escritor que eles foram mal também na prova, né? Uhum. Então, eu senti isso. Uhum. Obrigado, Glaci. E isso que você trouxe, essa troca entre estudantes, eles fazerem o trabalho em grupo, ainda que sejam duplas, né? Mas eles trocarem experiências, lerem juntos. Caso algum... É verdade que a gente aprende com pessoas que não estão numa, aspas, uma hierarquia. Se eu chegasse aqui, despejando conteúdo em cima de vocês, a melhor forma de fazer o feedback é esse, classe. Nossa, você fala, nossa, vai para lá com essa careca, né? Mas assim, por quê? Porque, afinal de contas, quando a gente troca experiências, bem ou mal, a gente está falando entre iguais. E eu penso que, quando estudantes fazem isso, eles enxergam no outro eles têm mais empatia pelo outro,
eles percebem que o outro também tem as dificuldades, né? Claro que a gente sabe dos desafios dessas atividades em duplas ou mesmo em grupos, daí tem outras questões, de como a gente colocou, disciplina e coisas tais. Nesse sentido, eu lembro de uma atividade que eu fazia para o 2º ano do ensino médio, lembrando, minha disciplina de filosofia, que era metodologia científica, e, portanto, tinha que falar sobre método científico. Só que eu já tinha feito todos os passos, ensinar, de acordo com tal filósofo, método científico tem que passar por esses passos. Eu tinha passado por Descartes, enfim. Aí, como que ele vai identificar isso? Eu peguei um texto daquela Scientific American Brasil, né, que era um texto relativamente longo, claro que eu dava uma enxugada, colocava um vocabulário, porque, afinal de contas, a Scientific American, ela tem ela não era uma super interessante em termos de falar sobre pesquisa científica, ela tem termos mais técnicos, enfim. E eu dava para cada 3 alunos, né, numa turma tinha 38 naquela turma, enfim, de 2 a 3 alunos, eles sentavam juntos para identificar qual que era o método científico e coisas assim. Nesse sentido, eu percebi, claro que não tínhamos as ferramentas que temos hoje, com Prova Paraná, etc., mas eu percebi nas avaliações que eles iam muito bem, muito mais do que se eu fizesse isso numa atividade individual. Mas obrigado, viu, Glaci? Pessoal, então, seguindo o nosso cronograma, eu vou pedir, como a gente vai falar, então, de feedback, a gente vai falar sobre, talvez, e vamos pensar sobre isso, como dar um feedback. Eu vou pedir para a Márcia, que está quietinha ali. Márcia, me conta para mim, quais elementos tornam o feedback pedagógico eficaz e construtivo? Eu acho que eficaz é a gente fazer, primeiro, um elogio dos pontos fortes, dos pontos positivos, do que foi legal na aula, falando para o professor sobre cada um desses pontos. Falar sobre os combinados, cobrar os combinados que a gente fez antes, o que eu iria observar, então, o que foi observado nessa aula, falar sobre cada um dos pontos, pedir para a professora ou para o professor falar o que ele achou da sua aula, o que ele poderia fazer diferente após a análise da aula, e também dar alguma sugestão do que eu acho que ele poderia fazer diferente para a aula ficar melhor. Eu acho que, assim, procurando não ofender, que a minha preocupação sempre com o professor é tratar ele como eu gostaria que me tratasse, sem ofender. Então, se eu estou errada, sim, mas me mostre como fazer diferente. Então, é o que eu tento fazer também com os meus professores. Nesse sentido, querida, você compartilha o feedback que você recebeu, você teve um feedback de algum professor? Se eu tenho aqui? Não, por exemplo, então você já fez, o modo como você faz a sua observação, você dá um feedback, sempre tentando verificar como você avalia, para que ele, utilizando palavras adequadas para que ele não se sinta assim. Eu vou falar de uma professora, então, assim, mais que não é minha desse ano. Eu tive uma professora ano passado que ela é professora aqui do nosso município pequeno, então ela continua trabalhando, mas em outra escola. E o problema continua sendo o mesmo. Ela é uma professora bastante difícil, porque os alunos não gostam dela. Ela é muito rígida com eles, e acaba brigando, dando toco, xingando eles muito. E eu chamei ela para conversa e falei, eu vou colocar um nome fictício, tá? Bruna, olha, você tem o domínio do conteúdo, você conhece muito bem o assunto. Quando você vai tratar, deixa os alunos conversarem, deixa eles dar a opinião deles também. É importante que eles falem. Você não precisa ser tão rígido nas suas cobranças. Eles acabam ficando com medo de você, ficando com raiva de você. Que eles acabam pegando aversão a ela, sabe? Finalmente. E na hora ela concorda, na hora ela aceita, e depois ela volta a fazer a mesma coisa. Então, na verdade, o feedback formativo com ela não foi informativo, não surtiu o efeito, sabe? Mesmo a gente tentando, sabe, pontuar as qualidades dela, mesmo assim, ela persiste em enaltecer o ponto fraco ali, que são essa cobrança. Então, mesmo sendo formativo, é complicado, viu? A gente tentando, é difícil. Obrigado, Márcia. Sim. César, está me ouvindo, querido?
Ele está com problema no computador da escola? Ele está no celular, é isso? Quase, estou no notebook aqui, sofrendo legal. com o mousepad. Eu também não gosto, eu gosto de usar o mousezinho assim. César, o que na sua percepção faz um feedback pedagógico ser eficaz e construtivo, querido? Olha, assim, eu estou iniciando, né, mas o que eu consegui ver resultado até agora assim, o quanto antes, né, fazer esse feedback melhor, porque quanto maior é o tempo que você demora, às vezes faz uma semana e só vai conversar com o professor na outra semana. Isso é ruim. Para você citar alguns fatos que a gente observa, então até você voltar, relembrar, colocar aqueles pontos, é um pouquinho mais complicado. Eu acho que esse o problema nosso é esse. E eu tenho alguns professores que tem aula, né? Daí tem as horas atividades é mais complicado e, como eu já comentei, eu acabo fazendo feedback no corredor, indo conversando. Então eu procuro fazer um feedback de certa forma um pouquinho mais curto, linkar um problema ou outro ali que eu acho que é mais importante, né? Que eu julgo ser mais importante no corredor ali para ser algo mais imediato. Acho que o problema maior é o tempo, que se você demorar muito tempo para você voltar a conversar com o professor, eu acho que gera uma certa resistência, mas não foi assim, não vi, sabe? Eu acho que é isso. Resumindo assim, para ser bem sucinto. E dessas observações que você fez, até feedbacks que você fez, você teve um feedback do próprio professor? Falando, eu gostei disso, não gostei daquilo? No sentido dele comigo, você fala? Isso. Eu achei que, assim, que a minha abordagem eu acabo por estar começando agora, talvez mais à frente eu consiga melhorar isso, acabo não sendo tão incisivo, talvez, ou a cobrança, de repente, não saia contento, sabe? Então, eu não sei se essa abordagem é mais correta por enquanto, mas, assim, eu estou buscando mais cativar o professor, trazer ele mais perto, né? Sei lá, aquela relação de confiança, sabe? Então, às vezes, eu até acabo conversando com a minha diretora e eu falo, olha, eu não falei, não fiz uma correção, de repente, que deveria ser feita, mas daí expliquei, eu vou começar, assim, aos poucos, sabe? Porque, assim, esse cara entrou aí ontem e já quer mandar, sabe? Eu quero evitar não sei se está correto ou não, de repente os colegas que têm mais experiência podem me dizer se está certo ou errado, se pode ser assim ou não, mas eu acho que é por aí. César, eu não tenho muita experiência, tá? Eu tenho 7 anos. Agora fez anteontem, fez 7 anos que eu estou diretor, né? E o que eu digo? Você vai encontrar a sua liderança, né? Eu prefiro ter uma liderança entre pares, no sentido de que eles vejam que meu trabalho não estou aqui para, desculpa a expressão, mas só botar regra e cair fora, não estou aqui para ser o chefe, mas enquanto liderança que você vai construindo, né? César, enquanto gestor, eu penso que você está percebendo o seguinte, eu prefiro chegar devagarinho, mostrar, professor, como que você está percebendo, sabe? Cativar esse professor e perceber que a gente tem um mesmo entendimento, a gente quer as mesmas coisas, talvez a gente possa juntos construir as coisas, um entendimento que me parece bem acertado, tá? É evidente que vai ter muitos percalços no caminho, mas isso... Aí um dia a gente pode conversar sobre isso, né? Mas eu penso que é por aí mesmo, querido. Tá? Não sei o que os outros colegas podem achar, mas se quer uma sugestão, acho que continue nesse caminho. Beleza. Nesse sentido, eu vou pedir então para a nossa gaúcha, que sempre está com o chimarrão ali. Ela nunca me convidou também, a mesma coisa do Mário, nunca me convida para nada. Vai tomar um chimarrão lá na escola dela, mas enfim. Neuza, na sua experiência profissional, quais são os desafios de dar um feedback e também de receber um feedback? Boa noite, pessoal. Mas assim, professora, é só querer que a gente já arruma um chimarrão, né? É fácil.
Tá certo, tá certo. Então, assim, a questão para mim sempre foi um desafio, a questão quando eu já assumi a direção, de todas as formas, eu ter que chegar para o professor e às vezes dar uns comandos, sabe? Aquela questão que parece que, poxa, ele é igual eu sou professor e ele também. Então foi difícil eu me colocar na posição de diretora e dizer, não, eu preciso cobrar deles, né? E na questão do feedback, assim, tem professor que aceita uma boa, a gente vê que eles vão mudando e tem aquele que não. Mas, assim, eu tenho bastante dificuldade nessa hora. Então, o que eu tenho feito? A hora que o professor entra na sala, que eu chamo ele, na hora atividade, ou peço para ele na minha sala, porque eu acho que o feedback ele tem que ser assim, isolado dos outros professores, né? Tem que ser individual, né? Então, chamo ele, né? Tipo assim, a gente já começa a conversar algo da escola, né? Eu começo a conversar algo da escola para chegar na aula, né? Daí começa, né, lógico, com os incentivos. Mas é nítido o professor que às vezes fica lá te questionando, mas por que fazer dessa forma? Né? Então, tem os resistentes. Mas o meu desafio, para mim, ainda é eu ter que chegar e falar para ele assim, numa boa, ó, professor, você poderia fazer desta maneira, ou pegar até já a atividade pronta que tem lá naquele livro que eu uso bastante, aquele nota 10 lá, daí ele diz, mas isso não dá certo, isso eu já fiz. Então, nessa hora, a gente tem que pensar e, assim, tentar trazer o professor para nós, né? Mas, assim, o meu desafio é essa parte, sou eu mesma, né? Mas, daí entra o meu desafio junto com o professor que não quer crescer, né? Crescer não, ele se acomoda. Então, tantos novos, e tem alguns que estão se aposentando, que é aquela história, que acho que já foi falado na aula passada. Eu estou me aposentando, né? Tipo, e daí teve um dia que um professor falou isso para mim, estou me aposentando, estou fazendo do jeito que eu quero. Eu falei, não, você foi um excelente professor todos esses anos, agora você quer deixar teu legado com uma imagem ruim, né? Então, assim, tenho feito isso, né? Mas esses desafios para mim são grandes, professor. Né? Imagino. E você já recebeu algum feedback de professor, que você deu feedback, embora pareça estranha a formulação de frase? Feedback do meu trabalho? Isso, do próprio professor, falou, eu entendi que você falou isso, mas eu achava que tinha que ser assado. Sim, também, eles veem, tipo assim, principalmente essa de língua portuguesa, que eu comentei na aula passada, essa professora, ela entende, acho que tudo errado, na verdade ela quer, tipo assim, dela chega, mas a gente pediu para você fazer dessa forma, a gente sugeriu, não é que pediu, né? A gente sugeriu, não, mas eu achei melhor dessa forma, e na verdade eu já trabalhei dessa forma em outra aula, e a gente sabe que ela não trabalhou. Então, assim, nessa questão, eu tenho mais dificuldade com essa professora de dizer que ela não entendeu que era dessa forma, mas que ela vai mudar. Aí você explica, você auxilia, porque a minha pedagoga da manhã, ela auxilia bastante nesses feedback, com atividades, ela vai, Neuza, fala assim, né, e tudo. Mas, assim, eu tenho um pouco, daí eu já tenho essa dificuldade de ficar falando e olhando para ela, poxa, ela é professora, eu também sou, mas estou tentando, né, professor? Mas, lógico, os feedback eu dou, eu converso, mas é aquela coisa, eu fico assim, não, hoje é dia de feedback, eu rascunho tudo e com a autoavaliação que eles precisam trazer pronta para mim, né, que eu entrego, no final de cada observação, eu entrego uma autoavaliação para eles. Aí eles respondem, depois a gente junta e vê, né, essa questão. E alguns não gostam de fazer essa autoavaliação. Para que, Neuza? Por que a gente precisa isso? Você não vai dar feedback? Eu falei, sim, eu preciso ver o que você está pensando. Eu preciso ver também se a direção está te acompanhando conforme você espera. Eu preciso saber se os pedagogos estão fazendo o papel de pedagoga, se estão auxiliando nas horas atividades, se estão fazendo os encontros dos professores do 101 com o do 102. Eu preciso saber disso, porque são questões assim.
Falei, se você não fazer, fica difícil também para mim, uma maneira de te ajudar, porque depois não adianta ficar falando lá fora, não, porque a diretora não me ajuda, porque a equipe pedagógica não ajuda. Então, eu preciso saber o pensamento deles, né? E eles, eu falei, não, se você não quer escrever, então você vai ter que falar. Ó, equipe, ó, tipo assim, para nós, ó, equipe, vocês têm que mudar nisso, 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 né? Então, eu gosto dessa autoavaliação, mas alguns são resistentes, porque ali também feedback no que eu preciso melhorar, o que eu posso fazer de melhor para eles, né? Não só eu falando em relação ao feedback deles, né? Eu tenho um professor que ele vem pedir para mim, podemos conversar um pouquinho hoje? Podemos. Ele mesmo vai falando e eu vou dando feedback para ele. Dizendo assim, ó, você pode me ajudar nisso? Posso. Então, ele vai pedindo auxílio e, ao mesmo tempo, a gente vai conversando sobre as aulas dele, né? São poucos, né? Mas isso já fortalece também, né, essa questão. Não sei se era isso, professor. É isso mesmo. Fica à vontade, Cristiane. Microfone, querida. Microfone, querida. Eu baixei minha mão. Você estava tentando em vez de ligar o microfone, né? O Nero fazendo escola. O Nero fazendo escola. Começa a falar com o microfone fechado. Mesmo. Não, já falei. Tá vendo? A culpa dele. Brincadeira, vamos lá. Assim, falando dos desafios, né? Além de todos os que a gente já encontra, agora eu, né, particularmente, tenho encontrado com essa questão de fazer muitas observações ali nas disciplinas de recomposição. Então, parece que assim a gente não tem mais o que falar, sabe? Porque eu só estou fazendo nas disciplinas de recomposição, então são os mesmos professores que eu tenho nas turmas, né? Então, as minhas duplas ali, dos terceiros, eu tenho 3 terceiros, são as mesmas professoras. Então, tá tão complicado, tá tão chato esse negócio, porque, sabe, eu observo hoje, daí a mesma aula, a mesma professora amanhã, e o feedback acaba, sabe assim, quando você não tem mais criatividade? Nem é mais que você não encontra, né, observação, acontece uma coisa e outra, mas na hora do feedback está ficando bem chato mesmo. E aquela questão que a Neuza estava falando, assim, né, de aquela dificuldade, né, de apontar, a gente é colega e tudo mais. Esse ano eu comecei a fazer assim, em alguns casos, eu pergunto para a professora, o que você achou dessa aula? Sabe, eu não chego apontando. E aquele momento que você, né, que o fulano fez alguma coisa, ou que você tentou explicar tal coisa, ou foi implementar uma atividade, você achou que funcionou? Aí ela já começa a falar e eu embalo. Sabe, eu costumo usar assim as palavras dela ali, o que ela começou, pego a linha e sai mais facilmente. Mas assim, a questão da observação atual ali, da recomposição, realmente eu estou assim, tá chato. Sim. Antes de passar para a Giovana, a questão que quem trouxe foi a Neuza ali, eu acho que pode servir de sugestão, né? Tentar, eu sei que está corrido, tá? Não vou dizer, não vamos ser inocentes, né? Mas aquele aula nota 10 do Lemov, assim, ele dá algumas alternativas para determinadas situações. Às vezes, não que você, o seu feedback, vamos dizer assim, ela fez umas aulas conforme, mas eu sugeria, dá uma olhadinha nessa forma de conduzir, que é um pouco diferente, vê se você, o que você acha, porque assim, se os feedbacks estão começando a ficar, Otávio falando, tá? Puxa, não tenho o que dizer, eu vou comentar com o professor, professor, vi lá, tudo certo, já é um feedback. O que não pode a gente chegar lá, e eu já fiz isso, tá? Me perdoem. Mas assim, eu fiz a observação de sala, aí passou 2, 3 meses, tinha esquecido do professor, porque aconteceu um monte de loucurada lá. Daí ele falou assim, Otávio, e aí eu fui ao feedback. Daí que me cobrou, daí que eu lembrei, enfim. Mas eu tinha perdido o bonde da história nesse sentido. Mas hoje, Otávio, novamente, eu tenho 3 professores de recomposição. Mesma situação. Você está lá observando, começa a ficar, não tem o que dizer, né? Mas eu sugeriria essa questão de trazer uma bibliografia, daquele saiba mais, que eu sempre comento aqui, talvez seja uma alternativa. Giovana, por gentileza. Aproveitando que a Cristiane estava falando, a impressão às vezes que eu tenho é que a secretaria acha que a gente vai tirar um coelho da cartola, porque nós também somos limitados, eu também já fiz várias inferências, já fiz vários comentários,
Independente, eles começam a pensar, mas e agora? Será que de novo, e de novo, e mais do mesmo, e mais do mesmo? E quais as sugestões que você falou, Otávio, que a gente tem utilizado? E ele começa realmente a ficar cansativo. Principalmente agora nesse segundo semestre, que a coisa vai pesar, vai ficar mais pesado para nós. Sim. Essas devolutivas, esses feedbacks que a gente também não é mágico, a gente não sabe tudo, a gente não pode ter todas as ideias do mundo para que esse resultado saia a contento da secretaria, na verdade. Isso me preocupa também. E concordo quando o César falou a questão do feedback, que ele precisa ser meio que imediato, e eu também costumo fazer, a grande maioria dos dias, das observações no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, porque senão o professor também cria uma expectativa, de repente ele para como se ele não soubesse fazer mais nada. Eu tive falando ali do devolutiva do feedback, eu tive um professor que ficou assim, estagnado, até que eu conseguisse conversar com ele, para ele saber se realmente aquilo que ele estava fazendo tinha algum sentido e se tinha estava sendo de algum modo interessante para o aluno. Então você acaba também se tornando uma tábua de salvação, professor, e de repente não era tudo aquilo, né? De repente ele é uma aula de biologia com as experiências e tal, que eu não entendo muito, você só começa ali a perceber, e o professor começa a ficar muito agoniado e esquece que o objetivo dele ele é a questão da aprendizagem, que é como se ele estivesse numa vitrine. Sabe, isso me preocupa um pouco, justamente sobre essa questão. Nós não vamos ser mágicos para sempre, né? E chega uma hora que realmente está cansando. Sim, Só a gente fazer sempre observação nas mesmas disciplinas. Eu acho que já está no radar da secretaria, já vi algumas pessoas comentando, mas eu não posso falar por ela, claro, né? Mas eu tenho observado que essa questão, que eu vou chamar de essa hiperobservação de sala de aula, assim, também, em vez de ser um elemento que poderia agregar, pode até atrapalhar um pouco o aprendizado dos estudantes. Porque quando a gente entra em sala, a gente acaba influenciando o contexto que está ali, né? E quando a gente está influenciando esse contexto, pode ser para o bem ou para o mal. Você mesma colocou na tua observação, quando você fez o comentário, que eu acabei ajudando o professor, que eu achei que seria interessante. Eu não vejo problema. Agora, imagine uma situação onde o diretor, ou o diretor, enfim, ele não tem essa malandragem. Ele deixa as coisas acontecerem, podia ter ajudado, ou o contrário, o diretor está lá e acaba destruindo um pouco da relação do professor e do estudante, né? Porque é importante também essa relação, independente de sermos nós fazer essa mediação, porque nós não somos mediadores, é o professor e o aluno, né? E quando, novamente, eu estava falando, essa hiperobservação pode levar a um resultado, não sei se no curto prazo, mas no médio e longo prazo, pensando em termos de um ano letivo, tá? De que a relação entre professor e aluno possa se perder um pouco. É importante eles terem ali, vou chamar de privacidade, vamos chamar assim, por falta de expressão melhor, mas eles terem esse momento que seja deles, né? Que não tenha alguém lá observando. Mas, novamente, é a minha visão, né? Não posso falar pela secretaria. César, pode falar, querido. Concordo, só para finalizar, também isso. Só complementando a ideia, como estou no noturno, né, quando eu nas observações, eu acabo sendo aliás, terceirizando ali o controle da disciplina dos alunos, sabe? E daí, nesse sentido aí que a Giovana comentou, né, e vocês comentaram também, de repente, o dia que isso acabar, né, quem controlava a sala era eu, não era mais o professor, e daí? Como que isso vai voltar para ele, né? Toma que a bola é sua de novo. Então, eu vejo isso, de repente, como um problema. Sim. Eu acho que, novamente, eu percebo, converso com as pessoas que eu conheço da Secretaria de Educação, novamente, não posso falar pela Secretaria de Educação, quem está falando é o Otávio, que isso também está no radar, né? Mas, enfim, depois um dia eu conto as fofocas para vocês, mas agora a gente tem que seguir o barco, tá, pessoal? Vamos fazer uma primeira atividade juntos, tá? Não vou separar por grupo, tá? Nessa atividade, a gente vai ler um estudo de caso, tá? Nesse estudo de caso, eu coloquei o certo, não, coloquei o errado ainda para ajudar, né? Mas nesse estudo de caso, a ideia é que a gente consiga, dado uma aula, qual seria a melhor forma de dar um feedback para um determinado professor,
tá? Então, eu vou abrir aqui só um minutinho. Portfólio, sair daqui, ok. Agora sim. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. E vocês vão observar que é uma aula clássica, não tenho o que dizer, tá? A gente vai ler juntos, tá? Aí, na sequência, vamos ter algumas perguntas, ok? Então, assim, para facilitar, eu sei que vocês adoram a minha voz, mas vocês gostam mais da voz da Giovana, né? Eu vou pedir para, gentilmente, ela ler para a gente. Aí, a Giovana, ela vai ser a nossa leitora. Depois, a gente separa alguém para escrever no documento, que vai ter as perguntas aqui, ok? Mas, nesse momento, então, Giovana, eu vou compartilhar aqui o link, tá, para você no chat, tá? Mas eu consigo ler como tá consegue? ali. Pode... Então beleza. Só colocar no comecinho ali que eu consigo ler. Tá, eu vou colocar um zoom aqui bem bom. Tá ótimo. Pode ficar à vontade, então, querido. Observação de sala de aula. Observadora, diretora Sandra. Data da aula observada, 23 de junho de 2025, horário das 9h10 às 10 horas. Componente e recomposição de língua portuguesa, turma 9º ano B, professor Scarlett Felipe, aula da RCO trabalhada pelos professores, artigo de opinião. Só um minutinho. Aí, nesse sentido, pessoal, esse artigo de opinião eu vou compartilhar com vocês, tá? A ideia qual é? É que nesse artigo de opinião vai ter a aula do RCO. É evidente, pessoal. A gente, foi um pouquinho da aula que a gente observou no nosso encontro passado. A gente já abriu essa aula, então já conversamos sobre esse documento, mas se vocês quiserem estar aqui. E, novamente, é evidente que a gente não vai ter condições de fazer isso em toda a aula que a gente vai observar. Além de conversar com o professor, ver essas aulas do RCO. É só para também vocês terem, caso precisem, vocês sabem que pode contar com essa ferramenta. Fique à vontade. Obrigado, querido. Pontos fortes. A dupla de professores fez uma boa ativação do conhecimento prévio com um diálogo entre duas personagens, Sara e Valentina, que despertou o interesse da turma. A estratégia prever a tese com base no título e no primeiro parágrafo foi aplicada conforme o planejamento e os alunos pareceram engajados em duplas. Os professores circularam bem entre os grupos e fizeram perguntas provocativas. A turma participou ativamente da discussão final sobre qual alternativa representava a tese. Pontos de melhoria. Na fase de identificação das frases que revelam a tese, muitos alunos pareciam confusos. Vários destacavam informações secundárias como centrais, e os professores não retomaram essas distorções com clareza. A mediação no momento de sistematização das teses editoriais das duplas foi apressada, sem discussão coletiva sobre os critérios para definir a tese mais precisa. Não houve um momento explícito de retomada do objetivo da aula ou de explicitação da aprendizagem esperada. A professora Carla finalizou a aula sem propor nenhuma atividade complementar para reforçar a habilidade em alunos com mais dificuldade. Tá, obrigado, querida. Então, assim, pessoal, ela comenta logo no começo que eles lançaram uma estratégia que é o decodificador de teses, né? Essa estratégia de leitura. Como é que funciona basicamente? Você dá o título do texto e você vai dizer nessas duplas o que eles têm que detectar. Sobre o que é esse texto? Claro, de uma maneira adequada. O que é tese, no sentido de que qual que é a ideia principal, etc, etc, etc. Então, observando o que foi colocado nessa aula, isso foi ok. Mas, porém, todavia, não obstante, quando os alunos colocaram várias coisas secundárias, que não eram a tese principal, e os professores não retomaram essa distorção com clareza. Por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque, assim, muitas das vezes, em sala de aula, e nós como professores, eu acho que não vou trazer novidade nenhuma, às vezes, pensando que estamos turmas de 36 alunos, 40 alunos, pensando no ensino médio, no ano muito cheio, às vezes a gente acaba perdendo esses detalhes de uma dúvida que possa ter surgido,
porque às vezes tem que fazer o controle de turno, etc, etc, etc. Mas é importante que isso fique claro que, se um aluno trouxe uma dúvida, e isso eu coloco para mim como professor, eu sempre tento responder essa dúvida. Porque, afinal de contas, por mais eu falo para meus alunos, não existe pergunta idiota, tá? Que não posso falar isso aqui porque está gravando. Não existe pergunta nesse sentido. Mas faça uma pergunta, porque eu vou saber se você está aprendendo ou não. Se alguém fizer bullying, fiquem tranquilos, porque quem vai fazer bullying com esse estudante vai ser eu. Claro que eu não faço bullying com o estudante, é só para dizer que fiquem tranquilos, qualquer dúvida é bem-vinda. Então, nesse sentido, pessoal, nós vamos ter 3 perguntas. Aí, como a Giovana, eu sei que ela, assim como eu, também fez datilografia, né? Eu não vou dizer que ninguém fez, porque todo mundo aqui é jovem, na casa dos 20 anos. Mas quem digita bem aí, eu vou pedir que digite as respostas para a gente. Quem é que pode digitar para mim, por gentileza? Pode levantar a mãozinha. Ninguém? Agora você falou, assim, quem digita bem, daí a pessoa vai ficar meio... Eu não digito bem, já vou falar. Então, vamos lá. Vamos lá. César, você digita bem, querido? Ou é também que nem eu ficar catando milho? Olha, dá para o gasto. Então, encontramos o nosso digitador. tá tranquilo. Tem tendinite, mas tudo bem. Poxa, professor, mas educação física, você não é professor de educação física? Sim, mas Muito tempo fora da área de informática também. Entendi. Brincadeiras à parte, querido. Assim, então, o César vai digitar para a gente, tá? Coloquei o documento ali, tá? No chat, tá, querido? Aí, vamos lá. Vou pedir para vocês, então, discutirem entre vocês. Eu prometo que vou ficar quieto, porque eu sei que eu falo mais que o homem da cobra. Aí, vamos fazer um roteiro juntos, para o feedback formativo. De tudo que a gente discutiu até agora. Então, veja, a gente estava discutindo como que é um feedback eficaz, Neuza. Daí a Neuza, eu acho isso, eu acho aquilo. A Márcia, a mesma coisa, tá? Então, agora é o momento da gente pegar isso, todas as informações que a gente trabalhou até aqui, e colocar no papel, tá? Considerando esse estudo de caso, vamos chamar assim. Pessoal, pensando para dar um reconhecimento do esforço, das conquistas do que foi observado. O que vocês acham que funcionou bem e merece ser valorizado? Depois eu quero um pedaço, tá, José? Pode falar, Classi. Tem que comer junto, senão eu não vou aguentar. Justo. Ninguém, pessoal? Eu acredito que essa ativação do conhecimento prévio foi legal, utilizar esse ponto, né? Foi bem bom, dá para reforçar que foi válido, elas fizeram uma boa valorização. Nossa, o César está chegando lá. Na verdade, o áudio está dando... Não consegui compreender muito. E assim, só para entender, o que fala eu digito? Isso. Não, coloca... Falem devagar, gente. Faz uma linha, não precisa ser muito. Ela colocou sobre ativação do conhecimento. Aí você me quebra, hein, Otávio? Eu achei que eles iam fazer um ditado. Não, então, digita isso. Desculpa. Ativação do conhecimento. Pode falar, Classi. Eu sempre estou chamando de Classi porque você está com o microfone aberto, tá, Classi? Fique tranquilo. Eu acho que você vai falar, querido. A Cristiane, que está aparecendo aqui para a gente, ó. Conta para a gente, querido, o que você acha? Pois é. Pois é, Otávio. Pois é. Subir lá, vamos lá. Pode falar, Neuza. Também não seria aquela questão que a gente tem um retorno positivo, às vezes, quando a gente consegue juntar os professores, falando da recomposição agora, que juntar eles no mesmo momento
que eles consigam discutir o que está dando certo e o que está dando errado e o que eles podem melhorar. Quando existe aquele trabalho bacana entre os dois, né? E quando a gente não precisa estar intermediando, porque um se sente coagido, porque não está gostando. Então, acho essa parte, né, eu acho que é interessante, que acho que dá resultado é quando senta, tipo assim, pedagogo, os dois professores e direção, porque é importante a gente estar... Importante não, a gente precisa estar a par do que está acontecendo e auxiliá-los, né? Eu acredito que ali, nessa parte, acho que dá um resultado positivo, né? Acho que só positivo ou tem Não, que tem as outras perguntas lá, querida. Daí, por exemplo, ó, você colocou essa questão de, durante o acompanhamento da atividade, né, que é uma construção coletiva, mostrar o que está dando certo e o que está dando errado. Então, eu penso, e claro que vocês aqui vão dizer se vocês concordam, que essa construção coletiva durante a hora de atividade conjunta, certo? Durante isso depois da observação também, né, professor? Porque daí vira uma proposta da resposta 3, né? Que é a proposta concreta de encaminhamento. Porque assim, você vai trazer tanto o que está funcionando quanto não está funcionando durante uma hora de atividade, que eles vão fazer juntos, né? Uhum. Giovana, você não é porque você também leu que você não pode falar também, que eu sei que você é cheio das ideias. Pode contar para gente. Nesse reconhecimento do esforço e das conquistas da prática observada, o que poderia sugerir para as professoras? Comentar com elas que o trabalho em duplas funcionou bem, que elas deixarem os alunos fazerem as suas observações também funcionou bem na questão deles se tornarem um pouco mais protagonistas do que eles estavam entendendo. Isso não quer dizer que eles estavam entendendo tudo. Claro. Aí veio aquela questão, né, que faltou ali aqueles itens ali que elas poderiam ter trabalhado melhor que o próprio texto que o próprio estudo de caso está dizendo. Então, o que funcionou bem? Essa questão das duplas, essa questão deles terem respondido algumas questões, mesmo que não tudo aquilo que precisaria. Então, eu acho que esse esforço que poderíamos destacar para as professoras que funcionou bem, né? Por enquanto, eu acho que seria, até na verdade, o que mais funcionou bem, na minha modesta opinião, seria essa tentativa e erro, né? Só que as duplas, aqui o texto, vocês conseguiram observar, por mais de forma errada, mas eles conseguiram captar algumas ideias do texto, né? Não é a tese principal, mas umas teses secundárias, e poderia, daí já entraria lá na 3, quando eu sugeriria que esse texto deveria ser, ao final, apresentado para os alunos, onde estão a tese correta e como poderia ter sido analisado, depende de um slide, sabe? Depende de um trabalho no próprio quadro, com os alunos, com esses pontos, tipo um mapa mental, que poderia auxiliá-los nesse entendimento do qual que é a tese principal, quais as que eles chegaram à conclusão, mas qual que seria a principal. Então, pontuar tudo isso para eles. Resumindo, seria trabalho em dupla e o que mais? Os trabalhos em duplas e o engajamento deles em responderem, em apontarem, não respondem, em apontarem o que eles entenderam a respeito daquele tema. Engajamento da turma. Engajamento da turma, exatamente. Ela conseguiu alcançar um bom engajamento da turma, né? E sobre os pontos de melhoria a serem observados? Posso falar de novo? Pode, alguém falou ali, deixa eu ficar quieto. Vai lá, Márcia, fica à vontade. Eu fui abrindo o microfone, desculpa, tá? Eu acho que é importante essa parte que deu no momento explícito da retomada do objetivo da aula. Então, para aqueles alunos que tiveram dificuldade, eles não conseguiram sanar a dificuldade porque eles não retomaram o conteúdo, não passaram um exercício a mais para eles fazerem, ou para aqueles que têm dúvida, fazer em casa que não conseguiram entender. Perfeito, obrigado. Eu acho que o César pode colocar ali daí essa retomada do objetivo da aula, né? E nesse sentido,
Você já deve ter observado, daí você pergunta para o aluno, o que você achou da aula? Ah, gostei da aula. Sobre qual era o assunto da aula? O aluno, ele dá de ombros, né? Porque ele não, se a gente não ficar retomando, então falar, ó, pessoal, nós estamos falando sobre identificar tese, pipipipopó. Todo momento ele não vai cair essa ficha, né? Fique à vontade, Giovanni. Então, enquanto essa questão que a Márcia trouxe, daqueles que não houve a retomada da aula, né, que não houve essa retomada dos objetivos, para que eles possam compreender aonde está a principal dificuldade, onde estava o erro deles. Eu iria sugerir isso mesmo que a Márcia comentou, a retomada da aula, para que eles consigam identificar, né, aonde está a falha, onde está o erro, o que eles não entenderam. Porque a gente sabe também que a gente aprende muito quando a gente descobre aquilo que a gente não entendeu, a gente grava mais até do que aquilo que a gente acertou, né? Então acho que poderia ser colocado nesse sentido também. É dificuldade de aprendizado? Isso, a dificuldade de aprendizado, né? Porque, na verdade, quando eles não entendem, como não compreendem aquilo que está errado, né? Não houve a retomada da aula, eles não entenderam aquilo que eles erraram, então seria essa dificuldade no aprendizado que só seria sanado, não nem sanado, mas só seria melhorado com essa retomada, né? O que mais, pessoal? Posso falar de novo? Claro, claro. E ali, quando ela é colocado assim, que a professora finalizou a aula sem propor outra atividade complementar. Então, não dá para você fixar só em atividade, se essa não trouxe o resultado esperado, que outra atividade complementar eu posso fazer para que traga esse aprendizado. Então, propor uma nova atividade, né? Dentro claro, com o mesmo objetivo, mas propor uma nova atividade, uma atividade diferenciada que tenha o mesmo objetivo. Poderia ser colocado também. Obrigado. Segundo barco, eu acho que é o ponto de atenção, porque assim, acho que vocês pegaram a malandragem da atividade. Olha lá, de um lado nós tínhamos no texto pontos fortes, pontos de melhoria. Aqui era para dizer assim, ó, você leu os pontos fortes e pontos fracos? Que é a pergunta 1 e 2. O que nos interessa nessa atividade é essa proposta de encaminhamento, o que não está aqui. Aí assim, pessoal, vocês deram várias ideias, tá, ao longo do nosso encontro até agora, tá? E que propostas nós faríamos para fazer essa proposta de feedback? O que vocês me contam? Porque o César já escreveu ali. Deixa eu compartilhar o que o César já escreveu. Ó. A primeira, que daí minha proposta é colocar o que está dando certo, o que está dando errado, construção coletiva durante a atividade conjunta. Daí, ou seja, durante o feedback, já pode colocar aqui, eu acho que César, aqui na 3, daí copiar e colar ali, faz favor. Na 3? Isso. Coloca aquela resposta lá na 3, faz favor. Desculpa, qual delas? Não entendi. Essa aqui eu vou mostrar, peraí. Essa aqui. É retomar os pontos fortes e pontos fracos do feedback. Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer, talvez, durante o feedback. Quer fazer aí para fazer já? Posso? Então beleza. Pode, fica à vontade. Só tem que tirar o negócio aqui, só um minutinho. Vocês também comentaram, pessoal, que hoje o pessoal tá cansado aí, mas assim, vocês também comentaram da autoavaliação do professor. Não é isso? Então,
Uma vez que o professor foi lá, você observou a aula dele, né? Às vezes não está sabendo como que o professor observa, se observou dando aula. Não é isso? Uhum. O que mais vocês trouxeram para mim? Vocês falam bastante, hoje não falam. É recesso, né? A gente estava pensando no recesso, né? Eu estou entendendo. Fique tranquilo. Autoavaliação do professor. Autoavaliação. Vocês também comentaram aquilo que a gente convencionou a chamar de essa hiperobservação. Supondo que não fosse uma hiperobservação, o que vocês diriam para esse professor? Aí, agora eu me esqueci quem disse, mas assim, ó, consultar como sugestão o Lemov e as práticas que ele tem lá. Não é isso que vocês colocaram? Consultar o LRCO. O LRCO. LRCO. Barra aula nota 10 do Lemov. Eu tenho uma cópia aqui, mas não vou achar. Lemov, com L-E-M-V mudo. Isso. Como sugestão, né? O que mais vocês falaram para mim hoje? Não sei se poderia colocar também a questão de que ela, como atividade, de destrinchar o texto com os alunos, explicando pontualmente onde estão as teses que eles precisariam ter encontrado, através do mapa mental, através de um trabalho né, em sala de aula mesmo. Não seria uma nova atividade, seria o próprio texto com essa abordagem, o professor mostrando, pontuando exatamente o que os alunos deveriam ter encontrado, né, no texto. Isso. É uma retomada do texto junto aos estudantes para quase uma correção junto a eles. Isso, pontuando o que precisaria ter sido descoberto por eles, né, que deveria ter sido trabalhado na cabecinha deles. E nesse sentido, uma atividade que eu fazia, agora você falando, me lembrei, eu colocava uma pergunta qualquer, não vou lembrar agora, né, enfim, 7 anos já isso. Eu fazia uma pergunta, aí eu falava, qual que é a resposta a isso? Ainda é claro que era para esse engajamento para o conteúdo. O que é, por exemplo, o que é ética? O que você acha que é ética? Aí eu ia escrevendo no quadro. Aí eu ia associando a eles as palavras que eles jogaram lá e associando ao conteúdo. Claro que isso dava um certo trabalho, principalmente para algumas saias justas, óbvio. Mas se o professor faz adequadamente, mostra que por mais que eles tenham uma visão prévia e colocar assim, falaciosa, errada, num determinado conteúdo, eles têm uma visão prévia. Então, a partir dessa previsão prévia, a gente consegue construir o conhecimento, né? Pessoal, mais alguma coisa que queiram colocar aqui? Então, vocês acham que para fazer o feedback junto ao professor, nós devemos, durante a hora de atividade, mostrar o que está dando certo e o que está dando errado, perdão, junto à autoavaliação do professor, como sugestão, dizer para o professor consultar a aula nota 10, ou a gente mesmo fazer essa sugestão, considerando as dinâmicas que nós observamos, e por último, não menos importante, falar sobre fazer uma atividade complementar. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Hein, professor, quem sabe até essa questão que quando... Estava pensando agora, nem todos os professores fazem. Por exemplo, a gente começa o nosso curso dando uma retomada da aula anterior. E muitos professores, lógico, eles retomam o conteúdo, mas eles, ou quando é conteúdo novo, eles não retomam e digam, o que vocês... Eu acho que seria interessante. Às vezes eles colocar no quadro uma questão, igual você comentou, né, professor? Colocar para eles ver se eles têm conhecimento, se eles lembram ou não. Sim. Até sugerir para os professores, por mais que já fez revisão, por mais que corrigiu, por mais que acompanhou, mas assim, encerrou aquele conteúdo, mas retoma, vocês estão lembrados que a gente já estudou isso? Seria eu, né? Estava pensando agora, a gente já começa com a aula, né, já lembrando um pouquinho da aula anterior, então eu acredito que também seria... Retomado da aula anterior, sim.
E para vocês verem, pessoal, como a gente está falando a mesma língua, e mesmo eu, como diretor formador, eu faço isso de retomar o encontro passado. Talvez vocês possam falar assim, podia falar um pouquinho mais, né, Otávio, que eu passo os slides voando. Mas, por exemplo, se eu vou colocar rapidinho o nosso slide de hoje, para vocês verem como é que está lá. Olha lá, a primeira coisa que tem é a retomada, ó. Para saber, porque a gente já tinha conversado no encontro passado sobre observação e os resultados das avaliações externas. Como que a gente utiliza o RCO, não é isso? Então, essa é uma retomada. Daí você pode, depois a minha tutora, ela faz um feedback para mim das minhas aulas, que ela, quando ela vê as aulas, ela vai puxar minha orelha, mas agora faz parte. Mas, assim, talvez eu devesse demorar um pouquinho mais de falar, pessoal, no encontro passado, nós vimos sobre a observação de sala, né? Mas isso que a Neuza trouxe, imagine se eu não presto atenção nisso, vocês podem se perder. Estamos falando de pessoas já educadas, adultas, e sabem muito bem das coisas. Imagine uma criança de 9º ano que tem, possa ter dificuldade numa determinada disciplina. Então, é algo extremamente importante isso que a Neuza trouxe. Mais uma coisa... Popularmente é chamado o gancho da aula anterior, né? Exatamente. Mas gancho é mais chique, né, Giovana? Gancho é coisa de jornalista, porque você vai lá e pesca o leitor, né? Eu tô ligado nisso. Não lembro como é que é no cinema, cliffhanger, né, que chama, né? Você também é bom, esse também lembra de umas coisas, Claro. viu? É que eu gosto muito de cinema, eu sou um cineasta amador, eu gosto de cineasta amador, não, eu sou um cinéfilo amador. Eu tenho tanta preguiça, às vezes, de ver filme, mas isso é outra história, não quero atrapalhar a atividade aqui. Mas brincadeiras à parte, pessoal, então pode colocar ali, César, a questão de retomada da aula anterior. É isso, pessoal. Agradeço a César, Giovana, todos que participaram. Aí, assim, agora vamos lá. A gente, então, no nosso feedback aqui, a gente separou, não é isso? Que a autoavaliação do professor, o que está dando certo, o que está dando errado durante a construção coletiva na atividade, consultar o RCO, a aula nota 10, retomada do texto junto aos estudantes, pontuando os objetivos da tese, enfim, ou seja, a retomada do conteúdo da aula, a atividade complementar, conforme visando fixar, então, os conhecimentos, e não está na ordem, claro, mas também uma retomada do conteúdo visto até a aula anterior. Então, vamos ver aqui a correção da nossa atividade de hoje. Porque, veja, a gente falou sobre atividade, estamos falando sobre o que significa dar feedback, agora, o que mais ou menos, eu vou fazer uma correção, de acordo com a visão que a Secretaria tem sobre isso. Então, vamos lá, diz lá. A gente levou em conta a escutativa? De certa forma, sim. A Neuza disse não, eu estou olhando ali. Sabe por quê? Sim, é que a proposta que vocês deram de fazer essa autoavaliação acaba sendo, de certa forma, uma escutativa. É evidente que a gente podia hipertrofiar essa escutativa. Podemos conversar com os alunos, o que eles acharam da aula, e eu sei que a primeira coisa que eles vão falar, assiste sempre a aula aqui com a gente, porque daí o professor dá a melhor aula possível. Todo mundo já escutou isso, né? Mas, tirando isso de foco, a gente, de certa forma, a gente fez uma escutativa. Mas, novamente, a forma, cada um sabe das dores e das delícias de ser quem se é, né? Mas, assim, como diretor, talvez a gente não consiga conversar com os 30 alunos da turma. Ou mesmo, como o César colocou assim, às vezes eu não consigo nem dar o feedback para ele sentado numa carteira, tem que ser no corredor. Então, assim, mas é importante que a gente encontrou uma forma, fazendo essa autoavaliação, para fazer a escutativa. A gente se preocupou em utilizar uma comunicação cuidadosa e assertiva, a gente passou ao largo disso daí, né? É evidente que a gente colocou lá em itens, né? Vou colocar aqui novamente para a gente ver. Autoavaliação do professor, consultar, está bem objetivo aqui. Mas durante aí durante o feedback propriamente dito, a gente não entrou muito nos detalhes. Mas eu penso que
a gente vai ter que ser assertivo, porque a gente já separou mesmo. Porque vamos pensar bem, eu não sei vocês, mas na minha observação de sala, eu levo uma planilhazinha e tem lá os aspectos, eu vou anotando. Com a minha letra maravilhosa, que vocês imaginam como é que deve ser, né? E daí, depois, quando eu vou tratar o professor, eu vou ter essas observações para passar com ele, mas assim, eu não vou ter 3 aulas para conversar com ele. Quando muito, como o César bem pontuou, às vezes tem uma conversa de corredor mesmo. E aí? Como que faz? Se for ficar falando, antigamente tinha essa expressão, né? Quantos anjos cabem na cabeça no alfinete, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, assim, o que continua na próxima, conseguimos ser de objetivos específicos? Sim, porque a gente observou o que estava sendo delimitado nessa aula. E por último, não menos importante, a gente definiu combinados. Vamos voltar lá. O que vocês acham, pessoal? A gente definiu combinados? Eu acho que quando você fala que é necessário uma atividade complementar e uma retomada da aula anterior, não sei se ficou claro que a gente teria combinados com o professor, mas essa solicitação acho que seria um combinado, não sei. Posso estar errado, mas... Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque naquele contexto que nós estávamos falando daquelas hiperobservações, eu não tenho nada para dizer para o professor. Mas, às vezes, sugerir uma outra forma de dar o mesmo, de separação de turma, de carteira, de atividades diferenciadas, já é alguma coisa, já é uma possibilidade no combinado. Então, veja, pessoal, mesmo vocês, hoje, mais quietos do que o comum, né, a gente conseguiu fazer atividade de contento, porque a gente sabe o que tem que ser feito numa observação. E, nesse sentido, e já caminhando para a nossa reta final, eu quero trazer para vocês, então, assim, a Márcia colocou uma frase que eu quase perguntei para ela, você estudou, né, Márcia? O portfólio não, os slides, né? Porque, assim, uma das preocupações que acho que todo professor teve, desculpe, todo diretor, todo gestor teve, é como que eu vou falar para o professor? Como? Né? Então, assim, é evidente que a gente poderia ser cínico, não sou, claro, quem me conhece sabe, por exemplo, assim, nós estamos até pasteurizando um pouco a linguagem para que a gente não... que o trabalho seja feito, o professor compreenda o que deve ser mudado e que ele não se ofenda. Se isso for uma pasteurização, ok. Mas o que eu quero dizer com o lado cínico, então eu falo coisas difíceis, mas não falando o que eu quero. Não é verdade. Não é verdade? Quando a gente vai fazer uma observação, temos que ter uma conversa difícil com o professor, a gente também tem que ser educado, gentil, prezar pela urbanidade. Isso não é possível. Então, aqui eu trouxe para vocês, tá? O que acontece, é a característica do que tem, da frase, enfim, do que se trata, né? E um exemplo prático, né? Então, assim, eu vou pedir para cada um ler um, senão eu sei que vocês gostam da minha voz. E não vou pedir para a Giovana, porque assim, eu acho que daqui a pouco ela vai pedir honorários, porque a gente fica usando as vozes dela para ler tudo que a gente tem aqui. Então, eu vou começar por quem está na sequência aqui. César, por gentileza, você lê a primeira aqui para mim? Leia a linha toda, por gentileza. Ok. Específico e baseado em evidências. A característica. A descrição refere-se a fatos observáveis, não a impressões genéricas. Aí o exemplo prático. Na atividade de identificação da tese, 5 alunos confundiram exemplos com a ideia central. Perfeito. Porque, veja, qual que é o que a gente poderia falar para o professor? Professor, eu tive a impressão que o pessoal não entendeu muito bem qual que é a ideia central do teu texto. Não, você fala, eu percebi, eu sou péssimo com nomes, tá? Se você percebeu que o Joãozinho, o Huguinho e o Luizinho, você lembra o nome deles? Eles estavam muito mais preocupados eles não estavam entendendo a atividade, e daí chegou um momento que eles começaram a bagunçar, porque eles não estavam recebendo aquilo que eles queriam de você, que era você explicitasse melhor. Percebe? Então, assim, objetivo. Né? Não é, eu tive a impressão que... Né? Neuza, por gentileza, lê a segunda aqui para mim, por favor. Microfone, meu amor. Acontece. Jesus, né? Então, conectada ao objetivo de aprendizagem, a descrição, relaciona o feedback à meta da aula ou habilidade desenvolvida. O exemplo, né?
como foco era trabalhar o descritor D07, vale reforçar o conceito de tese. Obrigado, querida. Utilizando a nossa atividade, nós colocamos assim, a retomada junto aos estudantes, né? Aí, assim, é a mesma coisa. Você vai dar, durante o feedback, você vai estar dizendo para o professor assim, olha, qual que era a intenção da aula? Era essa? Por que então você não faz uma atividade assado? Sabe? Objetivo. Cristiane, por gentileza, o terceiro aqui, por favor. A característica, descritivo, não julgador. Descrição, aponta comportamentos e efeitos sem emitir juízo pessoal. E o exemplo de como você pode falar ao professor houve pouca sistematização coletiva, o que dificultou a consolidação do conceito. Obrigado, querida. É evidente que a gente não é um robô, né? Eu não falo, na minha, aspas, na minha linguagem, houve pouca sistematização, nem sei falar essa palavra, até gaguejei aqui, sistematização coletiva, o que dificultou a consolidação do conceito. Eu não falo assim. É evidente, pessoal, que a ideia desse exemplo prático é falar assim, professor, eu percebi que os alunos não estavam muito engajados, né? E eu percebi que graças a isso não, os alunos não acabaram não entrando muito bem no conceito. Ou seja, eu não estou dizendo que eu gostei, não gostei, eu achei bonito, achei feio, não. Eu percebi uma coisa, com evidências, por óbvio, e daí eu dei uma sistematização. Mas é evidente que se você utiliza, e aposto que a Giovana usa, sistematização coletiva, usa, mas eu não consigo. Se vocês conseguem, depois me falam. Márcia, por gentileza, o quarto aqui, por favor. Orientando para o futuro. Traz sugestões ou encaminhamentos práticos e possíveis. Um exemplo, na próxima aula, propõe uma síntese coletiva para comparar as teses construídas. Obrigado, Márcia. Então, é isso. De um lado, a gente já falou disso. Eu só estou repetindo, eu sei que você já sabe. Mas, você está propondo, ao fazer nossos encaminhamentos, você está fazendo combinados, você fala assim, veja, você pode fazer isso na próxima aula, beleza? O que você acha? E traz, claro, sempre escutando o professor. Classi, por gentileza. Oi, aí a primeira característica, diálogo e oportuno, descrição, feito logo após a prática em ambiente de escuta ativa. Exemplo, que tal conversar ainda hoje para refletirmos juntos sobre essa atividade? Sim, obrigado. Eu não sei quem comentou, acho que foi no conto passado, no retrasado, que tinha até crise de ansiedade, se alguém chegasse e falasse assim para você. Mas a ideia depois precisamos conversar, né, sobre a atividade que você fez. Eu já começo a tremer, já dá 3 tipos de ansiedade, né? É evidente que daí você dá uma amenizada, que a ideia não é criar uma ansiedade no professor, mas a ideia é o seguinte, professor, vamos conversar hoje sobre a observação de sala? Sobre aquilo que eu vi, porque a ideia é o seguinte, perceber que você também está fazendo um trabalho, não é nada contra o professor, eu acho que é uma das questões que vou colocar nesses termos, já é um problema que a gente já passou, mas eu sei que existem pontos específicos sobre isso, né? Mas é importante também a gente não achar que está tudo resolvido. Nero, por gentileza. Característica. Equilibrado, reconhecimento e mais sugestão. Descrição. Valoriza os acertos antes de propor melhorias. Aqui está meio borrado. Exemplo prático de como você pode falar com o professor. A abertura com a conversa das personagens engajou muito bem os alunos. Agora podemos avançar na mediação da tese. Perfeito. Aquilo que a gente já faz, eu acho que na maior parte das vezes. A gente levanta a bola e pode depois cortar, desculpa. Mas, enfim, a gente tem que trazer, claro, o lado positivo, né, do professor, para depois de fazer os encaminhamentos necessários, né. Então, veja, essa acho que a técnica mais básica, né, de sempre que a gente vai fazer um feedback, porque assim, se a gente já começar detonando o professor,
ele já vai, daí realmente, se a gente tem um professor que tenta por um vídeo e sai por outro, daí que a coisa degringola, né? Então, por último, eu leio. Promotor de autonomia docente. Estimula a reflexão e a apropriação pedagógica, não apenas execução de ordens. O que você percebeu no engajamento dos alunos nessa etapa? O que faria diferente? Que é, na verdade, aquela questão de também dar uma autonomia, não, mas assim, a autoavaliação do professor. Você daí faz uma questão muito pontual do que uma coisa geral, assim, falava assim, o que você achou da tal aula? Achei maravilhosa, achei maravilhoso, tá maravilhosa a aula. Não, você vai pegar aquele ponto que você sabe que, na sua visão, pelo menos, foi um ponto de atenção e você vai colocar, eu percebi que o que assim, você já sabe a tua resposta, mas o que você quer ouvir do professor. Como é que foi o seu engajamento? Desculpe, como é que você percebeu o engajamento dos estudantes? Você faria alguma coisa diferente? Então, por aí, você já vai perceber que os alunos vão estar, o professor, ele, de um lado, ele vai saber que você está pontuando aquilo, porque tem uma intencionalidade aquela pergunta, mas também, por outro lado, ele vai propor soluções. Porque, novamente, a gente não sabe tudo, não é verdade? Dito isto, pessoal, eu vou colocar aqui um videozinho, espero que seja rapidinho, tá? Aí, na sequência, continuamos. Olá, sou o Evaldo, eu sou o diretor do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a forma como eu conduzo o feedback com meus professores de português e matemática. Primeiro, eu vou para a sala de aula, faço a observação, minhas anotações, que eu vou fazer uso ali para o momento do feedback. E quando inicio o feedback, priorizo a valorização do professor. Não é? O professor deve ser valorizado sim, por uma questão de aproximação diretor-professor. Né? Pontos que considero são referentes à rubrica de observação. Né? E são alguns pontos que considero importante, o layout da sala de aula, o planejamento em si feito pelo professor e ferramentas pedagógicas que o professor venha a utilizar durante a condução da sua aula. Né? Por quê? Primeiro porque o layout da sala de aula, ele contribui muito para a aprendizagem do estudante. Ele permite que o professor possa circular pela sala, ter acesso aos estudantes com maior desenvolvimento e aqueles também que precisam de mais atenção. Né? O planejamento feito pelo professor, ele permite sim que o estudante ele tenha um maior acesso à absorção do conhecimento, à aprendizagem em si. E as ferramentas pedagógicas, elas trazem a possibilidade para o professor transmitir o conhecimento de uma forma mais acessível, mais fácil, mais prática. Não é? Então, hoje nós temos 2 professores na docência compartilhada, no componente recomposição da aprendizagem. Né? Então, os 2 professores, eles têm sim que ter uma boa interação de sala de aula, uma boa dinâmica com os estudantes, e o planejamento, ele faz toda a diferença. Né? A utilização da metodologia ativa, ela faz toda a diferença. O layout da sala de aula, ele também traz um ponto positivo, e isso nós discutimos bastante durante o feedback, que é a própria protagonismo do estudante. O protagonismo com o professor, na questão do perguntar, do questionar mesmo, do querer saber mais, e o protagonizar com os outros estudantes também. Sabemos que na sala de aula nós temos estudantes de vários níveis, né, de aprendizagem. Então, esta proposta do layout na sala de aula, ela vem de encontro ao aprender juntos. Não é? Aquele estudante que sabe mais, ele estar próximo daquele estudante que precisa de mais atenção, contribuindo também para a aprendizagem dele. Neste momento, o professor também ele tem a possibilidade de fazer as suas pontuações relativas às suas dificuldades, às necessidades de maior suporte da direção e da equipe de gestão. Então é uma conversa muito produtiva e ela tem que ser. É uma conversa de aproximação, é uma conversa onde o diretor, após estar em sala de aula e observar a aula, a dinâmica do aluno entre colegas e essa dinâmica também professor-estudante e estudante-professor, ela faz com que o diretor
possa perceber as necessidades de intensificar as melhorias pedagógicas da sua escola. E tudo isso para que o estudante possa estar mais preparado para uma avaliação diagnóstica, para uma avaliação da prova Paraná, e este ano, especialmente de 2025, ele possa estar preparado para fazer uma prova do SAEB lá em outubro. E eu percebo isso junto com meus professores quando nós avaliamos a aprendizagem do estudante. E fazemos de que forma? Avaliando as habilidades que os estudantes apresentaram na realização da nossa prova diagnóstica. Pegamos as habilidades de menor desempenho principalmente e reportamos a prova Paraná, e lá nós conseguimos ver se o estudante ele evoluiu ou se ele regrediu. E essa percepção ela é necessária para que o professor possa fazer um novo planejamento, para que ele possa seguir para uma próxima aula melhor preparado, não é? E assim todos aprendem juntos. Então, o momento do feedback ele é muito importante e o diretor não pode deixar de ter esse momento com os seus professores. Espero ter contribuído com vocês e até uma próxima conversa. Então, tivemos a visão aqui do professor Evaldo, né? Então, pessoal, deixa eu tirar o vídeo aqui. Pessoal, então eu vou agora vocês gentilmente vão abrir o portfólio de vocês, tá? Eu vou colocar aqui no portfólio, vou pegar o primeiro portfólio que eu tiver aqui na frente, que é a da Classi. Classi que hoje ficou bem quietinha, né, Classi? Mas assim, abraço para você, querida, que eu sei que eu não vou mostrar o portfólio dela não, tá? Porque o portfólio dela é sempre muito bonito, tá? Enfim. Vou mostrar aqui a apresentação de slides, um minutinho, tá? Então, vocês vão ver que todos vocês, aí a paginação pode mudar, mas no encontro de hoje, tá? Temos o aprendizado e reflexões, né? Então, eu já coloquei o slidezinho lá para vocês não se preocuparem. Então, vocês vão observar que aqui no... Não está em apresentação de slides? Que curioso. Isso aqui é isso? Peraí. Agora foi. Estava aberto outro. Então, a atividade que a gente realizou agora há pouco, né, de acordo com aquele documento que o César gentilmente digitou lá para a gente, e vocês vão escrever lá, tá? Claro que o César colocou bem os pontos bem objetivos, né? Observação, acompanhamento da atividade, nananana. Aqui você vai colocar a forma que você acha mais adequada, ok? Não tem erro. E depois, obviamente, as propostas de encaminhamento, que também já trabalhamos juntos. Onde está o link? Está aqui no canto inferior direito. Tá? Todos vocês já têm acesso a esse documento aqui. Tá? Evidente que quando forem mexer, vocês não podem mais mexer no documento. Tá? Vocês podem só ler o documento, para exatamente preservar as informações que vocês já trabalharam. Segunda coisa, que daí é a atividade de casa. Então, lembrando, pessoal, hoje, na primeira coisa que nós fizemos, eu chamei a Giovana, chamei o Nero, e a Glaci, para falar sobre a atividade de lição de casa. Hoje, vocês vão ter uma outra atividade de lição de casa. Está aqui, ó. Cadê meu mouse? Quantos feedbacks foram realizados até aqui? Então... muito bem. O César já está com a colinha dele, ó, 17. É isso? Isso. Só de recomposição esse, né? Exatamente. Total, veja lá, o César já pode colocar aqui, ó. No total, ele fez 56. Vou escrever aqui uma letra maravilhosa. Tá? Aí, só que nas recomposições, ele fez 17. Ok? Agora vem a questão. Quantos... quase parece problema de matemática da UBMAP, né? Quantos feedbacks deveria ter realizado o César até aqui? Como que eu sei esse número, pessoal? A resposta é Power BI. Lembra que no encontro prévio, acho que foi o primeiro ou o segundo encontro, o César não me deixa mentir,
que eu ensinei ele como que a gente olha a questão das observações de sala. Então, você não entra pelo login do CTA, desculpe, da tua escola, você entra com o seu login pessoal. Daí, no caso do César, como é diretor novinho, né? Tem até cabelo, etc, etc. Aí, olha lá, tem mais que eu, né? Mas diretor novo, daí tem que pedir para o pessoal do CRTE para conseguir ajustar a senha. Mas infelizmente ainda não funcionou, Otávio. Aí acesso tudo, mas não está funcionando ainda. E também do diretor-geral, não. Diretor consegue, diretor-geral consegue. Então, usa a senha do diretor-geral, tá, César? Nos outros ali, eu acho que já é para funcionário contento. Mandem perguntas. Se vocês não conseguirem fazer durante a semana, mandem para mim que eu ajudo, tá? Ninguém vai sofrer, fiquem tranquilos. Seja como for. Quantas observações, desculpe, quantos feedbacks nas recomposições eu deveria ter realizado? Porque, sim, existe uma meta para a gente realizar dessas observações. Aí temos uma questão. Eu conversando com pessoas dos outros núcleos, eles me falaram, aqui no núcleo, das 3 observações que nós temos na semana, nos foi orientado fazer uma de observação de recomposição de aprendizagem. Mas também já ouvi falar que determinados núcleos foram 2. Tá? Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito para saber qual núcleo está correto, tá? Vamos ver o que diz o Power BI. Então, acesse o Power BI de vocês, tá? E deem uma olhadinha lá. É para ter os filtros, tá? Então, vai ter filtro lá, recomposição de aprendizagem. Utilize esse filtro, tá bom? Beleza? Então, no nosso próximo encontro, tá? Nós vamos provavelmente conversar sobre isso aqui, ok? Então, não esqueça de deixar o portfólio bem completinho, tá? Opa, agora eu já tenho que compartilhar outra coisa aqui. Aí, assim, pessoal, agora indo para o fim. Nós vamos tem lá esse material para vocês, tá? Que é no portfólio de vocês. Desculpe, nos slides do material de vocês, tá? Tem a questão do portfólio, que nós já conversamos hoje. E assim, nos nossos próximos encontros, que vai ser o nosso encontro agora do dia 23 e o do dia 30, vão ser os nossos 2 últimos encontros. Lembrando, nós teríamos encontros no dia 23, dia 30 e no dia 6. Agora, um encontro saiu. Por quê? Porque nós temos a questão do encontro lá em Foz do Iguaçu, né? E nas escolas parceiras como eu tenho no dia 5, eu vou estar para o Rio de Janeiro por causa da empresa parceira, que vai me pagar toda a minha estadia no Rio de Janeiro. Enfim, finalmente os humilhados sendo exaltados, né? Mas, seja como for. Então, vamos lá. Tá precisando de alguém para carregar a mala? Eu tô sabendo. Mas vamos lá, pessoal. Dia 23, ou seja, semana que vem, nós vamos começar às 20... Vou repetir. No dia 23, nosso próximo encontro vai começar às 19 horas e vai até às 21. Mesma coisa no dia 30. Vai começar às 19 horas e vai fechar às 20. 19 vai fechar às 21. Aí, assim, já conversei com o Nero, né? Então, lembrando, vamos continuar sendo 2 presenças, tá? E no caso da Márcia, que eu sei que quando voltar às aulas tem a questão do seu horário, querida, fique tranquila. Só vou pedir para você, aí você depois, na sexta-feira pela manhã, que eu mando o vídeo, né? Que você dê uma olhadinha no vídeo da parte que você não pôde participar, tá ok? Porque, veja, a ideia é que, por exemplo, o Mário não pôde aparecer hoje, a Nadia falou que não pôde, mas, enfim, é evidente que a gente sabe que a gente tem outras coisas também para fazer. Ninguém aqui não leva isso em consideração. Mas não pode esquecer que a implementação, que vocês, que é o outro documento que vale a nota, ele tem que ser entregue até dia 15, tá, de agosto. Você fala, Otávio, tem tempo, tem 1 mês para entregar. Não caio nesse erro. Neuza, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, Neuza. Deixa eu vou fixar, você tá na imagem aqui. Ó, Neuza, olha aqui para mim. Olha bem no meu zoinho aqui. Aproveita a oportunidade, como é uma implementação que se trata, que é do estudo e planejamento, faz agora, não esqueça, no dia 23, deixa prontinho, tira as fotinhos, faz o videozinho. Se você não quer fazer o videozinho, tem um pouco de dificuldade, peça para um professor dar o feedback desse estudo de planejamento. Não percam tempo.
Porque, assim, lembrando, a implementação vale 6 pontos, tá? E no caso o portfólio vale 4. O portfólio de vocês, eu vou fazer mais uma correção agora na sexta-feira, dando uma olhadinha, mas a implementação, assim, salvo um ou outro que já colocou a foto, eu vi que aquela ciclo já mexeu uma coisa, Giovanni, a maior parte ainda nenhuma fotinha colocou lá, tá, pessoal? Novamente, dá tempo? Entrega até dia 15, mas assim, na minha humilde opinião, aproveita, que é agora que tem que fazer a implementação, que é no dia 25, o 24, 25, enfim, já faz. Deixa prontinho, porque você tem que planejar mesmo para fazer essa estudo de planejamento, né? Primeiro, então, Giovana, depois o Neuza. É isso que eu ia perguntar, se a gente já poderia, já do que faz, já deixa pronto, já, né, já tô com tudo organizado, só ter o encontro, né, para nós Para podermos fazer o registro, fazer o gravar um registro e videozinho. tudo mais. E eu quero dizer também que eu assisti a gravação da aula da semana passada. Maravilhosos nós, E aí né? que eu vi as datas, né, que Uhum, eu fiquei daí só um pouco em dúvida. Será que teria. Eu vi que você colocou que era das 19 às 21 horas. uhum. Mas assim, eu fiquei em dúvida. Será que vai ter no dia 22 e no dia 23? No dia 22 vai ter alguma coisa? Ou se é só no dia 23? Aí só essa parte que eu ia perguntar que eu não tinha entendido, mas você já acabou de esclarecer, acabou de deixar explicadinho isso ali. É porque, assim, no calendário que eu mostrei para vocês, deixa eu mostrar novamente, tá aqui, né? 23, 22 e 23. Não, é que, assim, que esse material aqui é feito para todos os diretores formadores. Esse diretor que você fala ficou um pouco de preguiça, ele só circular o dia 23, entendeu? Mas só o dia 30. Mas, de fato, é porque, como é um material feito para todos os diretores formadores, eu reutilizei aqui. Mas na próxima vez que aparecer um calendário, eu prometo para você que eu vou deixar mais bonitinho para quarta-feira, tá bom, Felipe? E mais uma pergunta, não sei se você consegue me responder. Tá marcado ali na semana do dia 12 até o dia 14, né? A próxima avaliação diagnóstica. Sabe se vai mudar alguma coisa? Nós somos o grupo 1. Tá? Nós vamos para Foz na primeira semana de agosto. Mas na semana seguinte tem o grupo 2. Será que essa avaliação vai ser adiada? Vai permanecer? Quem já está na escola vai. Você não sabe nada? Você ninguém diz falou nada essa ainda? entrega de portfólios aqui? Não, tem uma avaliação diagnóstica aqui entre 12 e 14 de agosto. Não sei se vocês Não vai ser ficaram. mudado. Não, Vai ser tá. mudado. Assim, aí quem sou eu na fila do pão, né? Mas as informações que eu tenho recebido são, como agora até o SAEB são prazos muito, agora talvez deixe um dia ou outro, mas eu não sei se para a próxima semana eles jogariam para depois. Mas, novamente, é interessante você conversar com o teu chefe, ou um chefe de núcleo, para ver se ele consegue isso lá com vocês. Tá bom, querida? Tá bom, obrigada. Nada. Neuza, por gentileza. Não, só quero falar, professor, que graça teria se todos os tipos são certinho, né? Só um aluno. Então, tem que ter aquele aluno que deixa para os 45 segundos do segundo tempo. Sabe aquele aluno que deixa? Aí o senhor tem que ter pelo menos uma. Mas, Neuza, eu fique tranquila, eu sempre vou chamar o seu nome, independente se esteja tudo correto ou não, eu sempre vou lembrar de você, você mora no meu coração. Então, assim, não seja o aluno chato que deixa para entregar tudo depois. Isso, que vai ter que assinar advertência. Isso, não vou ter que ligar para sua mãe e falar assim, então, como é que é o nome da sua mãe, Neuza? Eudeni. Eu vou falar com a Eudeni, Eudeni, a gente precisa conversar sobre a Neuza não está fazendo as atividades. Vai ter que assinar advertência, vai ter que comparecer numa reunião. Vai ter que chamar. Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu chamo atenção nisso, assim, a Neuza gentilmente aceita as brincadeiras, porque depois, quando chegar o dia 14, Inês é morta, tá? Claro que a gente vai fazer vou ajudar vocês a não ficarem sozinhos, etc, etc, mas a gente sabe que é mais difícil de dar conta de tudo. Pessoal, obrigado, bom descanso a todos, microfone aberto. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais. Viu, Otávio? Depois eu estava analisando alguns índices ali, eu acho que depois eu vou dar uma mexida de novo no portfólio. Tranquilo, eu coloco aquelas questões assim, porque assim, para ver se você gostaria de colocar mais uma coisa ou outra, assim, mas assim, se você falar para mim, Otávio, eu acho que é aquilo mesmo, tá tudo certo.
É que lá no descritor, por exemplo, eu coloquei lá um descritor X, mas assim, ele não foi o de menor acerto, mas foi um que eu participei da aula, sabe? Por isso que eu resolvi colocar ele. Mas está próximo do problema. Não sei se deixa esse ou se eu mudo, porque não é o menor acerto. Mas é o que eu acompanhei. Tem que colocar com o menor acerto. A atividade, a descrição da atividade é essa, sim. Então eu vou alterar lá, então. Beleza, querido? Beleza. Qualquer coisa eu só não grito, tá bom? Tá ok, obrigadão. Abraço. Até mais.